O Trilhas da Democracia de hoje recebe o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Gustavo Seferian. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo para a gente discutir a greve nacional dos docentes, e não apenas dos docentes, mas também dos técnicos administrativos em educação, das universidades públicas federais e também dos institutos federais, que foi deflagrada a greve dos professores no dia 15 de abril. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Marco. Saudade a ti pelo convite e também a todas, todos e todos que acompanham o Trilhas. Gustavo, essa entrevista está sendo gravada na noite da sexta-feira, dia 26 de abril, logo após uma reunião de avaliação. Você acaba de sair dessa reunião que durou a noite, o dia inteiro, avaliação das devolutivas, né, das várias assembleias que ocorreram por todo o país até o dia de ontem. Então, eu vou apresentar aqui um bloco de perguntas e você fica à vontade para respondê-las do jeito que bem entender. Em primeiro lugar, qual é o quadro atual das universidades que aderiram ao indicativo de greve, deflagraram a greve nas suas assembleias? Qual foi o posicionamento, qual foi essa devolutiva em relação à contraproposta apresentada pelo governo federal de reajuste zero, ou seja, um não reajuste em 2024, 9% a partir de janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, apenas havendo um aumento dos benefícios, né? Auxílio creche, auxílio saúde, auxílio alimentação, que exclui os aposentados. Mas antes, você decide a ordem da resposta. Eu queria que tu, já que é a primeira vez que eu te recebo aqui no Trilhas da Democracia para discutir a greve, qual é a pauta da greve iniciada no dia 15 de abril? Por favor, Gustavo. Maravilha, Marco. As perguntas são super importantes e eu acho que eu vou iniciar por esse panorama que ensejou a mobilização grevista, né? Os professores e professoras das universidades federais, institutos e cefetes, passaram nos últimos anos, como foi o conjunto dos servidores e servidoras federais, por uma situação bastante calamitosa no que se refere à sua remuneração. O descaso com as universidades brasileiras, que se colocou, sobretudo depois do golpe de 2016, e se intensificou ainda mais com o desgoverno neofascista do Bolsonaro, teve uma das suas facetas a interdição de qualquer espécie de investimento nos servidores e servidoras. Nós não tivemos a recomposição das nossas remunerações, graçamos aí uma corrosão na nossa renda, que ela foi extremamente significativa nesse período. E, bem, desde o ano passado, muito embora o governo federal tenha conferido uma recomposição emergencial diante das perdas salariais desse período anterior aos servidores e servidoras federais de forma linear, nós estamos negociando com o governo que conferiu uma relativa abertura, e isso aqui, quando comparado, sobretudo, com os desgovernos Temer e Bolsonaro, deve ser digno de registro, né? Nós, hoje, não temos uma completa deslegitimação por parte do governo federal. Eu faço ênfase aqui só no governo federal, tá? Porque o que a gente está vendo hoje, Brasil afora, de perseguição de professores e professoras, sobretudo no contexto das estaduais cearenses, é digno de nota. Uma das situações mais alarmantes da história do serviço público brasileiro é o grau de criminalização que hoje os professores e professoras nas estaduais do Ceará vêm passando, em que, bem, né, muito embora o estado do Ceará seja governado pelo Partido dos Trabalhadores, aqui a referência de defesa histórica que o Eumano de Freitas teve enquanto advogado popular não se expressa no que são as suas práticas cotidianas de governo. Mas, bem, a legitimidade reconhecida do movimento sindical e que proporcionou alguma interlocução, ela se consumou em mesas não de efetiva negociação, mas de uma grande enrolação dos servidores e servidoras que, de uma forma unitária, pôde
apresentar uma agenda comum de pautas que passava desde a necessidade de remuneração de efetivo, como também a necessidade de investimentos públicos em diversos setores, a necessidade de revogar medidas que foram regressivas implementadas no período, e que bem, não teve qualquer espécie de avanço significativo pelo governo federal. Muito pelo contrário, a gente ficou ali mais de meio ano em negociações, né, apresentada a nossa pauta, e em dezembro de 2012 o governo federal apresentou o que seria a sua devolutiva entre as nossas propostas, e que foi, por tão somente, como você mencionou, um tímido ajuste, uma tímida melhoria em alguns benefícios que alcançam uma parcela bastante diminuta dos servidores e servidoras federais, não distinto dos professores e professoras, né? Benefícios que não alcançam a massa maioria dos professores que hoje estão na condição de aposentação, e também, como, por exemplo, o auxílio creche, né, que só alcança os professores e professoras com filhos numa tenra idade. Então, os benefícios, ainda que colocados, né, como algo que poderia ter um impacto orçamentário, uma majoração de renda, tem, primeiro, né, uma natureza bastante suscetível a qualquer peteleco poder ser suprimido, já que não tem uma natureza remuneratória propriamente, e, em segundo lugar, não alcança a integralidade dos servidores e servidoras, valendo mesmo dos professores e professoras. Apontando que em 2024 a gente não teria qualquer espécie de reajuste na nossa remuneração. A gente ia, uma vez mais, ter a corrosão da nossa renda marcada pelo processo inflacionário que, bem, sabemos, alcança o nosso poder de compra e reduz a nossa qualidade de vida, valendo isso para toda a população trabalhadora, que depende da venda da sua força de trabalho para reproduzir sua existência social. Isso colocou a gente dentro de um marco de pressão um pouco mais intensificada. Os servidores e servidoras reforçaram a necessidade de poder ter uma resposta do governo. No dia 31 de janeiro, apresentamos uma nova pauta de forma unitária. Todos os servidores públicos federais, representados pelas suas entidades, apresentaram uma proposta e a devolutiva do governo, em fins de fevereiro, foi, novamente, 0% de recomposição em 2024, com indicativo apenas para 2025 e 2026 de 4,5% de recomposição, o que ia nos colocar nesse buraco. Nesse momento, inclusive, estávamos no nosso congresso do Antissindicato Nacional, numa oportunidade em que discutiríamos a perspectiva de construção de uma greve do setor das federais. E nesse exato dia, né, pudemos ali ter uma boa síntese que, massivamente, os delegados e delegadas que estavam nesse congresso apontaram a imprescindível necessidade de que, diante do esgotamento das possibilidades de negociação, sem outras formas de pressão, a greve deveria ser necessariamente construída. Ali, os indicativos da greve dos companheiros e companheiras da FASUBRA, que representam os técnico-administrativos em educação, e o SINASEF, que representa os trabalhadores e trabalhadoras da educação na maior parte dos institutos federais, ela já se pronunciava. E, de fato, veio a se consumar, né? Os companheiros e companheiras da FASUBRA estão há 1 mês e meio em greve. A companheirada do SINASEF já se encontra em greve desde o dia 3 do mês de abril. E o Antissindicato Nacional hoje termina a segunda semana, né, em uma mobilização grevista que tem como principais pautas a nossa agenda já lançada desde o ano passado, qual seja, investimentos públicos nas instituições de ensino superior federais, universidades, institutos e cefetes, que tem corroída também a margem de investimento, sobretudo em verbas de natureza discricionária, que, bom, hoje estão na ordem do que eram os mesmos gastos do ano de 2012, veja só, né? A gente está aí numa condição que ela é de grande penúria para manutenção, política de permanência estudantil, bolsas de pesquisa e extensão, isso tudo é indispensável para a nossa qualidade de trabalho. A recomposição da nossa remuneração, que pleiteamos, considerando que foram as perdas desde da consumação do golpe em setembro de 2016 até o fim do ano de 2023, e com a projeção de inflações para os próximos 2 anos, na ordem de 22,71%, e que a gente veio a reclamar que viesse a ser distribuída de forma equânime nos anos de 24, 25 e 26, na ordem de 7,06% ao ano. A necessidade de nós termos um grande revogaço de medidas que restringiram direitos nesse último período, que, como eu mencionei, afetaram sobretudo dimensões de ordem previdenciária e também organizativa e mobilizadora sindical, como, por exemplo, a instrução normativa que proporciona uma lógica de controle incondicional
dos militantes grevistas nas universidades e outros órgãos federais. E, por fim, né, a necessidade de que nós tenhamos, né, junto a esses três fundamentais eixos, né, da nossa construção de mobilização, uma necessidade, né, de... Nossa, Marco, me deu... Eu estou aqui, acho que falhou a cabeça aqui do... Isso é resultado dessa reunião... da estafa aqui. Então, deixa eu aproveitar. Os investimentos públicos, recomposição salarial, o revogaço e... Pimba. Enquanto você... E a reorganização da nossa carreira. Perdão, entrou na questão do... Foi tamanho o descaso do governo federal nesses dias que até me deu um branco aqui, né? A questão da reorganização da nossa carreira, a partir da pauta histórica que o Antissindicato Nacional reclama desde o seu congresso de 2011. Perdão. Deixa eu aproveitar esse momento para te fazer a seguinte pergunta. A notícia de que circula desde ontem de que 83% dos sindicatos teriam aceitado a proposta do governo de aumento do valor dos benefícios e com o indicativo de mesas de negociação específicas para cada um dos sindicatos, voltados para a equiparação dos benefícios entre os três poderes até 2026. O que significa isso e o que há de realmente verídico nessa ideia, nessa notícia, nessa informação? Bom, o governo, ele apresentou, como mencionei, a única proposta para o ano de 2024, essa majoração tímida nos benefícios, né? E como não se teve uma concordância de modo geral, entendidos, né, pelos servidores públicos federais, que essa majoração ela era não só tímida, mas não alcançava a integralidade desses servidores e servidoras, ocorreu a apresentação de uma proposta, de um termo de compromisso, em que se estabeleceria o pagamento a partir do mês de maio, né, no caso vai ter que ser pago de forma retroativa, desse incremento nesses valores. Nós temos, né, nas diversas instituições, nas diversas entidades representativas de servidores, os nossos métodos de consulta às nossas bases, né, e o governo federal deu um tempo bastante exíguo para a gente proporcionar uma resposta em efetivo pelos servidores e servidoras. Digo isso porque não só o Antissindicato Nacional, mas outras entidades sindicais representativas, como, por exemplo, o Sindifisco, a FENASPES, que representa os servidores do INSS, estavam também num processo de consulta das suas bases, no momento em que o governo, de forma bastante adiantada, né, reclamou a assinatura desse termo na hora em que as devolutivas chegaram a ultrapassar esses 80%. O Feijó, negociador do governo, já tinha dito numa reunião que ele esperaria chegar nesses 80%. Então, bateu os 80%, ele marcou o agendamento para essa assinatura. E deixou para trás quem ainda não tinha deliberado. O Andes estava com assembleias nas suas bases ocorrendo até ontem, data em que a assinatura veio a ser consumada, né? De todo modo, esses efeitos eles recaem no conjunto da nossa categoria, não vão estancar esse processo de mobilização, e aqui coloco o quadro, né? No início dessa semana, a gente tinha 21 instituições de ensino superior da nossa base paralisadas. No curso da semana, outras 2 se somaram a essa paralisação. E para a semana que vem, nós teremos outras 9 aderindo à greve, com deflagrações que ocorreram nesse... Está tendo realizado a Assembleia no decorrer dessa semana. No decorrer dessa semana. Inclusive na semana anterior, tá? Porque tinha gente que projetou um pouquinho mais o início, para começar no dia 2 de maio, depois do feriado. Então teve, né, toda uma série de modulações, mas essa semana a gente teve uma onda de novas assembleias que não só naquelas instituições que estavam em greve reafirmaram a necessidade da sua construção, como também outras tantas que aderiram. Nos últimos dias, Federal do Mato Grosso do Sul, Federal do ABC, Federal de São Paulo, a Federal da Bahia,
tivemos ali a Unirio, entre outras tantas, né, se somando a esse processo de mobilização e deflagrando greves, somar a greve na próxima semana, né? Então, a gente tem hoje percebido que a consumação dessa greve numa crescente, né? A gente já iniciou a greve com um número significativo de entidades de base paralisadas. A greve que também leva a uma adesão massiva em espaços que historicamente não eram alcançados por mobilizações dessa natureza. E hoje, né, se avolumando não só na base do Antissindicato Nacional, mas também em bases que são de outras entidades de natureza burocrática e pretensamente representativas, que estão sendo convulsionadas e emparedadas, né? É o caso da Federal da Bahia, é o caso da Federal do Rio Grande do Norte, que mesmo com as direções pelegas botando freio de mão ali para que a greve não ocorra, deslegitimando que a greve enquanto ferramenta de luta, os trabalhadores e trabalhadoras da base estão falando a greve é indispensável nesse momento. Inclua aí, por gentileza, a Universidade Federal de Pernambuco, que também é outro exemplo. Pois é, e nós temos que saudar muito a luta que vocês estão construindo, viu, Marco? Hoje a gente recebeu no nosso Comando Nacional de Greve, né, o companheiro representante da base da DUFEP e, nossa, muito nos engrandeceu aqui a possibilidade de poder estar tendo também interlocução com esse movimento de base de vocês. E, Gustavo, essa primeira rodada de assembleias que analisaram aquelas universidades que já se encontravam em greve e analisaram a contraproposta do governo, alguma dessas assembleias aceitou a contraproposta do governo? Então, Marco, nenhuma delas. A gente teve devolutivas de 30 assembleias de base nessa última semana, tá? Dessas 30, teve uma que aceitou um dos pontos da proposta do governo. Qual foi? A recomposição para 2025 de 9%, porque eles votaram de forma fatiada o que eram as propostas, e essa dos 9% de 2025 ninguém vai rejeitar, né? Mas, na sua massa maioria, né, nós tivemos a rejeição integral dessa proposta, sobretudo por conta de desconsiderar o lugar dos servidores e servidoras no ano de 2024 e por não ter qualquer espécie de indicativo de reorganização da nossa carreira ou valoração dos servidores e servidoras aposentados. Gustavo, a gente pode agora entrar em questões de análise de conjuntura e das justificativas que foram apresentadas por muitos professores que relutaram inicialmente em se incorporar, né, ao movimento grevista, ou então de permanecer até o presente momento fazendo oposição, sendo contrário à deflagração da greve. Eu queria que você analisasse como é que se deu a discussão dentro da direção nacional do sindicato, mas também nas rodadas, né, de informativos, né, do que vem das bases sindicais, como vocês trataram, a ideia de que uma greve, nesse momento, seria jogar água no moinho da extrema-direita, à medida em que o governo federal, o governo Lula, estaria sendo cercado, né, por essas forças de extrema-direita e as forças fisiológicas presentes no Congresso Nacional. 2, de que o movimento docente não teve coragem suficiente para entrar em greve nos anos do governo Temer, principalmente nos anos do governo Bolsonaro, e essa coragem teria renascido diante de um governo democrático. Como é que vocês discutiram isso e como é que foram desarticulando essa argumentação, né, que foi claramente perceptível nas assembleias? Por favor, Gustavo. Bom, Marco, essa é uma daquelas grandes mentiras que, repetidas muitas vezes, podem se tornar para alguns verdade, né? E dizer que não só o ANDE, Sindicato Nacional, como o conjunto dos servidores e servidoras não deram embates duros e importantes contra Temer e Bolsonaro é um tremendo
despautério, né? Isso aí expressa só o que é o deslocamento das pessoas que defendem esse tipo de argumentação do que é o próprio processo da luta social. Eu queria aqui dizer, por exemplo, né, que não só na efetivação do golpe e nos meses subsequentes a tanto, o Antissindicato Nacional construiu a sua greve que aderiu a maior número de sessões sindicais da sua história, que foi a greve de 2016, que deu embate à medida provisória que serviu de antessala ao novo ensino médio e também a PEC, assim nominada na época, do fim do mundo, que levou à instituição da Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu o teto de gastos públicos federais. Então, essa greve, né, que ela foi extremamente significativa, ela foi precedida, inclusive, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que apontou a perspectiva possível de corte de ponto de servidores e servidoras em greve, ou seja, ela teve um intento de criminalização logo no seu início e que ainda assim durou mês e foi extremamente mobilizações de massa em Brasília, em diversos locais do país, com ocupações nas universidades por parte de estudantes, ou seja, uma mobilização extremamente firme que tentou dar embate no desgoverno Temer a essa medida, assim como demos, né, construindo uma greve geral extremamente significativa no ano subsequente, que barrou a contra-reforma da Previdência que o Temer queria implementar. Não foi distinto no desgoverno Bolsonaro, né? Queria lembrar aqui no ano de 2019 que foi o tsunami da educação, nos intentos de corte de verbas às universidades, institutos e cefetes de todo o país, que foi o movimento de massa mais significativo que teve no país naquele ano de 2019, primeiro ano do desgoverno neofascista de Bolsonaro, e que foi impulsionado largamente também pelo Antissindicato Nacional. Trazer a memória também, né, é fundamental, que no ano de 2020, aquele ano que a gente se viu assolado pela pandemia, no mês de março daquele mesmo ano, vinham ocorrendo assembleias de base do Antissindicato Nacional, acolhendo o nosso congresso naquele mesmo ano ocorrido na cidade de São Paulo, para que nós começássemos, por meio de paralisação, a construção de uma greve com natureza salarial. Acontece que a gente teve a pandemia da Covid-19, né? E aí eu fico pensando aonde que essas pessoas estavam militando, né, no curso da pandemia da Covid-19. Eu estava na rua fazendo muita coisa, me sujeitando, inclusive, à exposição à doença para poder seguir tendo militância e empenhando a defesa não só dos interesses da minha categoria, o enfrentamento à PEC 32, que visava implementar uma contra-reforma administrativa, e a gente, mesmo sem vacinar, né, estava lá na rua, dando empenho nos aeroportos, expondo os deputados de direita, neoliberais e também de um campo supostamente progressista que queria dar esses enfrentamentos. E que, bem, greves, infelizmente, a gente não pôde proporcionar, dada a quadra histórica e conjuntural, que era bastante atentatória às nossas perspectivas organizativas, e que a gente está sofrendo até hoje. As universidades, não deve ser diferente na Federal de Pernambuco, mas as universidades de todo o país, elas estão bastante esvaziadas. Os colegas pintam na universidade para poder dar suas aulas e seguem trabalhando das suas casas. Isso traz dificuldade numa perspectiva organizativa que ela é mais significativa. Mas ainda assim, queria colocar, no próprio desgoverno Bolsonaro, pingaram Brasil afora greves sanitárias. Nesse afã de acelerar o retorno às atividades presenciais, professores e professoras técnicos também conduziram greves nesse momento, nesse processo. E tentamos ainda uma greve salarial em 2022, mas inclusive diante dessas questões conjunturais de retorno às atividades presenciais, apenas 2 sessões sindicais do Andes acolheram esse chamado, né? E, Gustavo, eu gostaria de deixar registrado, né, o apoio incondicional do Andes durante todo o período de governo Bolsonaro aos professores que sofreram perseguições, seja de maneira isolada, seja em grupos, né? Não foram poucos os programas, as edições do Trilhas da Democracia, em que a pauta era exatamente essa, de solidariedade aos professores que sofreram perseguições, sendo que ainda existem professores que sofrem perseguições, não obstante a entrada em cena do governo Lula a partir de 2023. Então, gostaria de deixar registrado isso, isso é fundamental. E foram muitos os casos que, de fato, não só nas universidades que estavam sob intervenção, mas em outras tantas, né, de fato amedrontaram o conjunto dos professores e professoras no que era o empenho das suas
nas suas lutas e efetivações de direitos. E nesse momento, felizmente, e o Antissindicato Nacional, de uma forma inédita, ilícita, chamou voto no Lula para vencer Bolsonaro no segundo turno, sabendo que eleger Lula não seria eleger um governo para os trabalhadores ou que atenderia as demandas dos servidores necessariamente, mas seria interditar a continuidade do neofascismo no nosso país e proporcionar um ambiente mais arejado e de reorganização democrática apto para que a gente pudesse fazer aquilo que é necessário para a efetivação de direitos, ou seja, lutar, negociar, discutir, algo que a gente fez pacientemente no curso do ano passado inteiro, mas não sendo possível, a greve é uma ferramenta mais do que necessária. Então, aqueles e aquelas que dizem que não teve luta e que agora as coisas estão se colocando, são facilmente desbaratinados a partir do que é o revolver dos fatos, né? Ainda tem gente que diga que seja uma greve de postura covarde. Eu vou dizer para vocês de uma forma muito enfática. Sabe o que mais suscetibiliza não só esse governo, mas o conjunto da nossa classe frente ao neofascismo? Ficar parado e não lutar. É isso que a extrema-direita reclama, que a gente não tenha condições de seguir se organizando e lutando. É só assim que, de fato, a gente vai conseguir dar embate à extrema-direita. Não é esperando o calendário institucional, eleitoral burguês, passar eleições ou esperar qualquer espécie de resposta institucional. A gente consegue dar resposta aos inimigos da nossa classe fortalecendo o que são as movimentações da nossa classe e não nos anestesiando, né? É uma questão muito elementar na política e, para mim, né, não é só reducionista, mas é falsificador da realidade qualquer argumento que venha nesse sentido, que, felizmente, vem sendo desbaratinados nas assembleias, nas lutas e na disputa de consciência contemporaneamente. Essa greve está avassaladora. No Brasil inteiro, ela está com uma adesão que ela é gigantesca, né? E o segundo argumento, Gustavo, de que esse não seria um momento apropriado para uma greve à medida em que a extrema-direita e os setores fisiológicos do Congresso vão apertando o cerco em torno do governo Lula. Bom, daí a gente não teria nenhum momento na história apto a fazer, né? Porque não existe ótimo climático para fazer qualquer espécie de mobilização grevista num contexto em que convergências de forças das mais diversas elas se colocam, né? O se hermanar por parte do governo federal com que é a banda mais direita para poder garantir uma sustentação de governabilidade, não deve ser responsabilidade da parte dos próprios trabalhadores. E aqui não é um agir na fragilização do governo, é na exposição de algumas contradições que esse governo de natureza de coalizão acaba expressando nas suas políticas cotidianas e mostrar que falta um interesse político de prestigiar os interesses dos servidores e servidoras e da sagração de direitos sociais que o serviço público proporciona de forma gratuita à população trabalhadora, destinando os fundos públicos ao rentismo, ao capital financeiro, que né, bem sabemos aí, quem abocanha o erário público de uma forma extremamente significativa. Então, não é uma carência de oportunidade ou um momento que ele é ruim para a realização dessa greve, muito pelo contrário. A mobilização nossa, ela tende a fortalecer um campo importante, progressista, e à esquerda de um governo que está cada vez mais se inclinando para a banda de lá. Gustavo, eu tenho 3 perguntas que foram feitas por um docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vice-presidente do sindicato dos professores da Rural, o professor Uirã Gebara, que é a seguinte: primeiro uma pergunta de um docente, depois a pergunta de uma técnica administrativa em educação, uma jornalista do Núcleo de TV e Rádios Universitários da UFPE, e de 4 estudantes da UFPE de cursos diferentes que formularam também perguntas. A pergunta do professor Uirã Gebara, que é do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é a seguinte: qual a contraproposta do Andes para a proposta do governo apresentada no dia 19 de abril? Já temos uma nova reunião agendada para a negociação? Vamos por partes, então? Resposta à pergunta do professor. Maravilhosa pergunta do
do Irã, conheci ele recentemente, é filho de uma grande amiga, a Nádia, lá de Osasco, e que coloca aqui um importante ponto a ser discutido quanto ao próprio método de construção das pautas e lutas do Antissindicato Nacional. Nós, de plano, assim que recebemos a proposta do governo em 19 de abril, nós remetemos ela à nossa base e reclamamos uma rodada de assembleias que ocorreu entre os dias 22 e 25 de abril para discussão quanto à sua aprovação ou rejeição. Como eu mencionei, né, ela foi largamente rejeitada pelas assembleias ocorridas, que também trouxeram toda uma série de cotejos, considerações acerca dessas propostas. Isso proporcionou que hoje o Comando Nacional de Greve do Antissindicato Nacional, instalado aqui em Brasília, pudesse fazer uma síntese e apresentar uma minuta de contraproposta. E essa minuta de contraproposta ela não vai ser levada ao governo federal. A gente não protocolou para o governo federal hoje. A proposta que a gente protocolou hoje para o governo federal, junto com a FASUBRA e o Sinasef, foi a de necessidade de marcar urgentemente uma reunião conjunta para a discussão das nossas carreiras, porque o conjunto dos servidores da educação negaram as propostas do governo e seguirão em greve. Essa minuta ela vai ser transmitida em comunicado ainda hoje para as nossas bases, reclamando uma nova rodada de assembleias entre 29 e 2 de maio, 29 de abril e 2 de maio, para que seja discutido a possibilidade da gente ter alguns ajustes nessa nossa trajetória para negociar e apresentar ao governo federal. Nós não agimos de forma alguma a partir do que é uma decisão de cúpula, uma decisão de comando nacional. Sempre as nossas decisões elas são respaldadas pela base. Então, hoje por hoje, não tinha como a gente falar o que é a contraproposta. A gente fez uma minuta, uma sugestão, levada às nossas bases e, uma vez avaliada, trazendo apontamentos, destaques, alterações, nós novamente vamos sistematizá-la na sexta-feira que vem para apresentar em efetivo para o governo federal. E aí eu já respondo. Você pode adiantar alguns desses elementos? Pode tornar público já? Claro, eles vão ser transmitidos ainda hoje, né? Então, e a transmissão desse programa já vai ter sido colocado. Estão marcados, primeiro, né, pela necessidade da gente poder ter alguma maleabilidade. Primeiro, exigir que em 2024 a gente tenha um índice de recomposição da nossa remuneração e que a gente tenha alguma maleabilidade para ajustar esse índice sem perder o horizonte dos 22,71 colocados para o próximo período. Viabilizar o impacto orçamentário resultante da majoração dos STEPs que foram conferidos pelo governo na sua proposta, das remunerações, que dê, sobretudo, prestígio ao início das carreiras, que eles são, mais do que tudo, colocados em segundo plano na organização atual, bastante defasada da carreira dos professores, tanto magistério superior quanto EBTTs. Temos ali a proposta quanto à organização de uma agenda um pouco mais elastecida para a discussão da carreira, já que o governo não trouxe nenhuma proposta de alteração das nossas carreiras, né, e que a gente precisa acumular de forma mais significativa, inclusive atendendo ao que foi o reclamo do Congresso do Antes, que designou um CONAD extraordinário para debater o temário da carreira, entre outras tantas questões, né, que passam pela agenda de revogaços, pelas questões que são também de ordem remuneratória, num grau de adaptabilidade e jogo de cintura que a gente possa vir a ter aí nessa nossa construção. Mas só para terminar, não temos ainda reunião para tratar especificamente das questões remuneratórias já agendada. A gente até tentou lá no dia 19 já sair com uma data amarrada. Sinalizamos, e aí, dia 29 a gente consegue reunir? O Feijó, negociador do governo, secretário de Relações de Trabalho, falou não. No momento que vocês me derem uma resposta, a gente agenda uma nova reunião. E a gente espera ter uma nova reunião já na semana que vem. Gustavo, as perguntas dos professores, dos estudantes, né? Gostaria de registrar o nome deles, né? Ana Júlia, do curso de Direito, Tainá, do curso de História, Laís, do curso de Serviço Social e Anderson, do curso de Hotelaria e Turismo. Há alguma forma dos estudantes participarem da luta dos professores? E dois, uma pergunta que é a preocupação também dos estudantes, né? Existe algum indicativo por parte do Andes em relação à reposição das aulas que não forem dadas durante a greve? Bom, a primeira das coisas, né?
os estudantes cumprem um papel muito importante historicamente no que são as lutas dos professores, dos técnicos e técnicas nas universidades brasileiras, né? Em muitos casos, inclusive, as nossas mobilizações, elas vêm como uma resultante, uma derivação da mobilização estudantil. Eu falei de 2016 aqui, por exemplo, as ocupações das universidades vieram antes do início da greve dos técnicos e dos servidores docentes, né? Então, é interessante a gente ver essa dinâmica. Nesse momento, né, os técnicos iniciaram já há bastante tempo, os docentes somaram esse processo, e a estudantada vem paulatinamente colocando seu corpo em luta também. Tem universidades aí que estão ocupadas, as reitorias ocupadas no Brasil, e na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu leciono, os estudantes também deflagraram greve. Então, a gente vê um apoio muito significativo que ele precisa se massificar também em articulação nacional. Na segunda-feira passada, a UNE, a UBS e a FENET lançaram uma nota unificada em solidariedade à greve e à necessidade de recomposição dos investimentos nas universidades, institutos e Cefetes. Então, a gente vê, né, uma crescente, e isso é muito importante. Isso para além do trabalho de conscientização, da disputa ideológica que ela se coloca contrária ao serviço público, contrária às universidades, que, bem, a estudantada consciente e gozando desse direito social sabe muito bem da indispensabilidade do investimento público nisso tudo, que passa por estrutura, que passa por bolsa, que passa por políticas de permanência, que passa pelos restaurantes universitários, mas passa também pelos salários dos servidores e servidoras, passa pela não precarização do trabalho por meio da terceirização, passa por meios eficazes de sagração desse direito social. Então, acho que isso é uma questão importante. Segundo, a reposição de aulas, né? Muita gente sofre e questiona a legitimidade da greve de docentes por conta da questão do atraso na realização das aulas. Mas a gente sabe muito bem, hoje, né, sobretudo, que é a falta de investimentos nas universidades que traz prejuízo à estudantada, né? Não é um atraso de 1 mês, um atraso de 2 meses na formatura que vai trazer um impacto mais significativo. Calendário, a gente sempre reorganiza. Ninguém deixa de ter aulas, reposições invariavelmente elas se dão, ninguém perde semestre, isso não ocorre em lugar nenhum, né? O estudo mais recentes mostra o quanto que essa é uma agenda que é quase inescapável no desfecho das negociações de greve, de se ter a reorganização dessas agendas e a reposição das aulas. É claro que isso se dá, sobretudo, em movimentos que eles têm, né, um alargar maior no tempo e que acaba impactando, inclusive, os calendários acadêmicos das universidades, institutos e Cefetes, né? Então, o indicativo é claro, a gente poder sempre estar colaborando e recompondo isso. Há, inclusive, lugares que esse indicativo de negociação futura já até se sinaliza, né? Os reitores um pouco mais permissivos e legitimadores da greve já colocam, é isso, quando terminar a gente reorganiza. Eu vou voltar essa questão na última pergunta, Gustavo, sobre calendário e as formas de pressão que são realizadas da administração central das universidades junto aos professores por meio da ideia de que o calendário vai continuar de maneira normal. Mas eu vou voltar. Mas antes eu gostaria de apresentar a pergunta feita por Keto Ligóis, que é jornalista e técnica administrativa em educação do Núcleo de TV e Rádio Universitária da UFPE. Até que ponto é possível esticar a corda da negociação? Em que é possível avançar? O que mais está em jogo na greve das universidades e institutos federais? Qual a importância de docentes e tais estarem juntos nessa greve? Bom, é uma pergunta importante, né? E eu acho que essa greve unificada hoje, né, dos técnicos, docentes nas universidades, institutos e Cefetes, e que se avoluma também com a participação estudantil, ela é um divisor de águas, inclusive, porque é o futuro do ensino superior no nosso país, né? A disputa hoje colocada pelos fundos públicos e os investimentos na educação, acima, pelas fundações privadas, pelo empresariado, pelas agências do capital, e que, bem, se a gente descuidar quanto a isso, por certo, o impacto ele vai ser impossível de ser remediado, né? No que é a destruição da carreira, a colocação que ela é pouquíssimo atrativa do ingresso de novos docentes nas universidades, o que é
né, um certo descaso com o próprio ensino superior, que vem sendo, né, crescentemente, não só pelos ataques bastante obscurantistas que foram lançados, sobretudo no último período, né, com o desgoverno Bolsonaro, mas também com o desinvestimento público, deixando de estar no horizonte, nas perspectivas de futuro, de desejo de vida da estudantada. Então, essa movimentação, ela é, de fato, uma das grandes batalhas das nossas vidas, né? E nesse momento crucial, é importante a gente saber que, sim, é possível a gente seguir promovendo essas disputas. E digo promovendo essas disputas porque há muito no fundo público passível ainda de investimento nas universidades, não só no orçamento de 2024, mas nos anos subsequentes, e que, bem sabemos, hoje está sendo aí colocado de uma forma extremamente permissiva e tranquila para destinações a outras funcionalidades. Vídeo que é, né, o intento agora de se aprovar uma PEC que vai proporcionar benefícios e mais benefícios a já hoje agraciados com mega salários, né, com segmentos do serviço público que gozam de uma existência que ela é propriamente aristocrática no nosso país. Isso passa pelo que são destinações que elas são bilionárias a diversos interesses do capital e o relegar ao segundo plano do que é a garantia de direitos sociais. Hoje a gente tem, né, quase metade, e os companheiros da auditoria da dívida não nos deixa mentir, quase metade do orçamento público sendo dilapidado pelo capital financeiro, pelo rentismo e pelo pagamento de títulos da dívida pública. Então, há muito lugar, inclusive, de poder seguir se disputando. Essa corda aí, ela está amarrada em um pote de ouro sem tamanho, né? E não tem ali... Gustavo, não foram poucas as falas no decorrer da Assembleia, da Assembleia que deflagrou a greve na UFPE, de professores que deixaram claro o apoio ao governo Lula e chamando a atenção para o fato de que, por apoiar o governo Lula, era preciso tensionar o governo a fim de que se fizesse uma disputa em torno exatamente do fundo público, né? Que o fundo público não fosse apropriado por esses interesses que todos nós sabemos quais são. A gente está chegando no último quarto do programa, Gustavo, e eu não poderia deixar de fazer isso, de te ouvir a respeito de algo que é preocupante, que é o posicionamento de determinadas reitorias, determinadas administrações centrais e o posicionamento de determinadas direções de sindicato nas várias universidades, não é? Que, de maneira legítima, se colocam contrária à greve, mas o problema são os métodos utilizados para dificultar a expressão livre dos professores favoráveis à greve, né, que disputam a deflagração da greve no decorrer das assembleias. Por exemplo, as mensagens enviadas pela administração central de que, e isso é um argumento que já tem uma história, né, de que os departamentos, né, são livres para decidirem se os professores vão aderir ou não à greve, né? A ideia de que o calendário vai se manter, né, e de que isso tem que ser resolvido também por departamentos, né? Os departamentos seriam soberanos nessa definição e não o sindicato, não a estrutura sindical, né? Não os professores mobilizados, né, nas assembleias, né? Mas também eu gostaria de te ouvir, então, de uma outra parte que diz respeito ao posicionamento de determinados sindicatos, né? Como, por exemplo, eu cito aqui o caso da Universidade Federal de Pernambuco, né? A decisão de se fazer a eleição de maneira completamente digital, completamente remota, não é? E, não obstante isso, a greve foi aprovada, apesar de uma diferença de cerca de 100 votos. Essa diferença de 100 votos, na verdade, pelo menos particularmente, me surpreendeu,
né, tendo em vista essa manobra. Eu queria te ouvir a respeito disso, Gustavo, e se esses casos se repetem em outras universidades, em outras instituições de ensino superior, por favor. Bom, Marco, elas se repetem sim, e são expedientes que a gente invariavelmente se depara nesse intuito de desmobilização, né? Primeiro, esse caráter substitucionista, que quer apontar um departamento, a uma assembleia departamental ou uma reunião de unidade, o que é o desígnio de construção da greve, né? E substituindo justamente aquele espaço que é o mais legítimo e necessário para a construção dessas deliberações, que é uma assembleia sindical. Não apenas de sindicalizados e sindicalizadas, no caso da greve, mas de toda uma categoria, e que expressa a necessidade de adesão ou não a uma movimentação de natureza grevista, quais essas que a gente está verificando Brasil afora. Não compete à autonomia departamental, não compete à gestão de qualquer espécie de estrutura burocrática ter essa designação. Né? Muito pelo contrário, a partir do momento em que a gente atomiza, fragmenta e proporciona que esses ajustes eles venham a se dar, inclusive em espaços em que há uma hierarquização entre colegas, em que as chefias elas se implicam de uma forma bastante significativa, por vezes até mesmo potencialmente assediadoras na lida com os seus subordinados. A gente está falando entre colegas, mas a gente sabe que as coisas elas se expressam assim por vezes, né? Sobretudo com quem se encastela na burocracia, serve de correia de transmissão aos interesses das gestões burocratizadas, e isso traz impacto, por certo, né? Então, o registro democrático, inclusive para a efetivação desse direito social, que é o direito à greve, ele reclama a legitimação do seu processo a partir do que são as instâncias sindicais, e não qualquer outra instância que seja ali colocada de forma paralela ou substitucionista, sobretudo na burocracia universitária, né? E isso acontece aos borbotões, e por vezes, viu, Marco, eu vou te dizer, até mesmo as direções das entidades sindicais de base reputam a esses espaços da burocracia quando querem minar a construção da greve, a legitimação ou deslegitimação do movimento, né? O que é mais assustador. Mas a gente nota... Como se os departamentos fossem conselhos de fábrica e não, na verdade, estruturas administrativas. Né? Exatamente. Profundamente hierarquizados, não são autogestionários, auto-organizados de forma alguma, né? Antes fossem, né? Antes fosse essa a estrutura da universidade, né? Mas não é o caso. E o mesmo vale para a questão das entidades sindicais, as suas diretorias burocráticas, né? E aqui, né, enfatizando, né, que a do FEP é o antes e que é imprescindível a gente poder ter isso em conta. O respeito ao estatuto do nosso sindicato é algo que é muito significativo, e essas afrontas, como, por exemplo, a realização de votação virtual nas instâncias deliberativas, é algo que, para além de efetivamente aberrante, despolitizador, né, é algo que é afrontoso do que são os nossos acúmulos históricos no nosso sindicato, que reclamam a importância da presencialidade na construção dos nossos espaços políticos. Mas sabe o que é mais bonito a gente ver? Que mesmo se utilizando essas diretorias burocratizadas, Brasil afora, em diversas entidades, de expedientes antissindicais, né, por meio de plebiscitos para reconhecimento ou não de deliberação assemblear, plebiscitos para poder autorizar ou não um tema a ser pautado na Assembleia, todos eles votados por enquete online, por Hélios, por um monte de repertório tosco que ninguém olha para a cara de ninguém, entra no seu e-mail para poder fazer uma votação, sem um debate ou acúmulo político que o preceda, né? Hoje varridas pelos interesses da base na construção de um movimento genuíno, potente, extremamente fortalecido, como vem sendo dessas greves, né? E aqui eu falo o emparedamento que a burocracia sofreu agora na direção da UFG em Goiás, da APUB na Federal da Bahia e na UFOB, entre outros tantos espaços em que a Federal de Pernambuco, a Federal do Rio Grande do Norte, para colocar aí na nossa Regional Nordeste 2, também se inscrevem com muito entusiasmo e inspiração para todos e todas aqueles que lutam no nosso país, né? Então, saudar muito firmemente também o que é o enfrentamento desses expedientes, né, antissindicais que vocês vêm tomando, para além de outras tantas coisas, né, que eu estou sabendo, até de tentativa de criminalização de professor, de repúdio diante de práticas que vêm sendo colocadas de suposto afrontar de trabalhadores do sindicato. Isso polvilha Brasil afora também, viu?
Tem gente aí que está tentando ser deslegitimado. A crítica a entidades sindicais pelegas, falando, ah, não, você está criticando o jornalista da entidade. Que é o jornalista da entidade? Estou criticando a nota política que a entidade fez com caráter mentiroso. Não está ninguém criticando o jornalista, né? Ou assediando o jornalista. Né? Tá ali pensando na política que foi feita por uma direção sindical, né? Entidade sindical que não deixa o comando local de greve se organizar e se reunir nos espaços do próprio sindicato sob a justificativa que ele vai ter que fechar em um dado horário. O trabalhador do sindicato pode ir embora, tem que ir embora, não precisa fazer hora extra, deixa a chave para o comando local de greve. O espaço da entidade sindical é dos professores e professoras, não é de uma gestão burocrática por excelência, né? Então isso a gente vê polvilhando o Brasil afora, viu? Mas, felizmente, sendo ali contrarrestado e atropelado pela militância de base do nosso sindicato. Gustavo, eu sei que você está atrasado aí para pegar o voo para casa, mas eu queria fazer uma ultimíssima pergunta: qual a importância da deflagração da greve também nos institutos federais e como é que tem se dado essa movimentação conjunta? Bom, Marco, o movimento está fortíssimo nos institutos federais, né? Se a gente for parar para pensar que os técnicos da FASUBRA nas universidades hoje já alcançam 67 das 69 universidades em greve. Os professores e professoras da base do Andes alcançando, né, na próxima semana, 39 instituições de ensino superior paralisadas. Hoje a gente tem mais de 5 centenas de campi dos institutos federais de todo o país paralisados com seus técnicos, técnicas e docentes em greve. O Andes tem alguns institutos federais na sua base e uma parte significativa deles encontra-se nesse momento já paralisados, já em greve. Mas a base também do Sinasef, né, hoje faz um movimento extremamente vigoroso e, sem sombra de dúvida, muito fortalecedor desse processo unitário dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em sua mobilização em defesa dos seus interesses, né? Então a gente vê não só com bons olhos, mas com uma certeza, né, de que a gente vai ter um movimento unitário, crescente e bem sucedido nessa mobilização, ao também notar, né, essa expressividade da parte das mobilizações nos institutos federais, né? Algo tão indispensável, não só na base do Andes, mas também na base do Sinasef. Eu prometi que seria a última pergunta, mas eu queria fazer uma prorrogação. Né? A força do movimento grevista nos institutos não expressaria também essa contradição inerente a um crescimento, a uma expansão dos próprios institutos, ou seja, houve uma expansão que não veio acompanhada de um conjunto de medidas que deveriam ter sido tomadas. E o mesmo vale para as universidades, viu, Marcos? Os institutos hoje, pelo menos, têm esse avizinhado anúncio de 100 novos institutos a serem criados, investimentos públicos voltados a isso. Ninguém é contra ter mais institutos, ninguém é contra ter mais universidades, nós queremos, de fato. Mas essa expansão ela tem que se dar em bases sustentáveis, sem precarização do trabalho, com políticas de ações afirmativas, com políticas de permanência estudantil, com contratação de professores e professoras que terão qualidade de trabalho e não excesso de trabalho, adoecimento, sobrecarga de tarefas burocráticas, né? Então, a gente reclama com que a gente não só apele para a quantidade, mas também para a qualidade do que é o nosso trabalho, os nossos serviços. E, sem sombra de dúvida, essa destinação de investimentos, deixando à míngua o que já existe, é algo que também gera indignação, com toda certeza. Gustavo, gostaria de te agradecer muitíssimo depois de um dia inteiro de reunião e na ânsia de voltar para casa, rumar ao aeroporto de Brasília, ter aceitado conceder essa entrevista, participar do Trilha da Democracia, que se encontra aberto em qualquer ocasião para você trazer informes de como anda o movimento, como andam as negociações. Gustavo, as suas últimas palavras para a gente encerrar, por favor. Bom, e a canseira vem já de outros dias, né? Só pensar, ontem eu iniciei o dia em Belo Horizonte, tive a assembleia da minha categoria, fui para Niterói, fiz atividade de tarde, de noite, acordei 4 horas da manhã para poder estar aqui em Brasília, tocando as atividades do curso do dia, e bom, ainda tem dia pela frente, né?
Marco, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de interlocução com todas e todos que acompanham Trilhas da Democracia. Foi um prazer, espero aqui poder estar saudando o trunfo dessa nossa greve, não só docente, mas dos técnicos e dos companheiros da base do Sinasef, na efetivação do que são os nossos direitos, na consumação do que é o interesse da população trabalhadora brasileira, que é a de ter serviços públicos fortalecidos e servidores e servidoras efetivamente inscritos no orçamento público. Valeu demais aí pelo convite, pela oportunidade de troca. Muito obrigado, Gustavo, e até uma próxima ocasião. Até lá.